boa tarde de novo a todos. Todos sejam muito bem-vindos. É um prazer receber o Marlon Mercaldi aqui nesses nossos encontros em design contemporâneo. Marlon, só antes de eu apresentar o teu currículo, teu mini, né, bio aqui, só para você ter uma ideia, a gente está aqui hoje com por volta de 40 alunos da graduação, 10 alunos de pós-graduação e aproximadamente 20 profissionais, 20, 22 profissionais da área, tá? Aliás, não só da área de design, a gente tem também sempre a inscrição de arquitetos, profissionais da educação, enfim, outras áreas, né? Então, comunicação, publicidade, assim vai. Bom, é um prazer mesmo receber o Marlon Mercaldi, então eu vou ler rapidamente o mini bio dele. Ele é mestre pela Unesp, aí pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Unesp. O tema da pesquisa e da dissertação dele é Joia Contemporânea, relações entre o adorno e o corpo. Também ele é especialista em design de produto pela Universidade de Franca, e o seu tema foi A Função dos Anéis, uma breve história. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela USP, FAUSP. Também ele tem curso de orivesaria pela Escola Arte Metal, em São Paulo. Desenvolve as joias, né, o design de joias, para sua própria empresa e ateliê que se chama Marlon Mercaldi Joias, e é designer e também professor nas áreas de design de produto, design de moda e design de joias. O título da palestra, então, de hoje é Joalheria, Intersecção, Arquitetura, Design e Arte do Projeto ao Produto. Marlon, seja muito bem-vindo, é muito bom te receber aqui, e a palavra é sua. Tá Obrigada, bom. viu, Marlon? Aqui, Obrigado. palmas à distância, né? Legal, Mônica. Obrigado, primeiramente, pelo convite, né? E só uma correção, porque o professor eu não sou mais. Ah, é verdade, foi, professor, mas pode voltar a ser, né? Isso pode mesmo, né? Uma vez professor, sempre professor. Mas assim, eu fico muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento na área de joalheria, né? E estar aqui com vocês compartilhando a minha experiência profissional, né, na área da joalheria. Na verdade, muitas pessoas me perguntam como eu saí da arquitetura e vim parar, né, na joalheria. Na verdade, eu acho que para falar sobre isso, eu tenho que pegar um pouco e ir lá na minha infância, né? Porque na minha infância, meus avós, eles tinham um barracão gigantesco, que era um barracão onde eram arrumadas, né, armas de fogo e instrumentos musicais de sopro. Pelas armas de fogo, era assim proibido que as crianças entrassem dentro daquele barracão. Um barracão, assim, a minha memória é de um lugar assim bem grande, repleto de ferramentas. No entanto, que era proibido você entrar lá, mas a gente sempre dava um jeito e entrava, né? Apanhava depois, mas tudo bem. E eu digo que isso é importante porque, na verdade, esse contato com ferramentas e objetos, né? Esses objetos que me chamavam atenção na época, tá dentro de mim desde de infância, assim. E eu acho que isso foi importante, porque assim eu tenho um fascínio por ferramenta. Muitas vezes eu desenvolvo até as minhas ferramentas para eu desenvolver um determinado tipo de joia. Então, isso foi uma coisa que me influenciou muito, né? E que por um momento, parece ter ficado esquecido, mas não estava esquecido, estava só adormecido aí na memória. E aí eu fui fiz o curso de arquitetura. No curso de arquitetura, eu já senti uma identidade
com o laboratório de maquetes, né? Então eu gostava de produzir o que eu pensava e eu tinha uma habilidade nata assim para produção de objetos. Tanto é que eu fui escolhido como monitor do laboratório de maquetes, né? E aí também tem uma história interessante nesse sentido, que eu acho que tudo vai direcionando para a joalheria, que um dos projetos, eu acho que foi projeto 3, e a professora era Mayumi Watanabe, ela propôs um projeto onde, assim, o foco do projeto, além de você desenvolver todo o projeto arquitetônico, né, era um projeto onde você tinha que colocar juntos, no mesmo espaço, velhos, né, a terceira idade e crianças. Só que, assim, o foco do projeto eram os detalhes construtivos, que, assim, foi fascinante, né? Assim, eu sempre tive umas notas muito legais, assim, em projeto, só que nesse projeto eu fiquei fascinado com essa coisa do detalhe construtivo, né? Dos encaixes, como que você pensa os encaixes, metal com madeira, no concreto. E a planta, o desenvolvimento do projeto ficou assim a desejar, né? Então foi o primeiro projeto que eu tirei uma nota muito ruim, na verdade, mas teve essa questão do fascínio com o detalhe, que eu acho que eu trago isso nas minhas criações até hoje, né? Que eu gosto muito de trabalhar essa questão de encaixes e os detalhes dentro da joalheria, né? Eu não uso cola, né? De jeito nenhum, assim, isso é uma coisa da joalheria tradicional até, né? Essa coisa de você sempre tentar cravar, encaixar e unir, não unir os objetos através do uso de algum polímero, né? Então, eu acho que o início das joias tem a ver com essas histórias, né? E também tem uma outra questão que num determinado momento no curso de arquitetura eu tive um sonho, né? Eu acho que isso também é muito significativo. Eu tive um sonho mesmo, né? Que eu usava um pingente, assim, eu lembro perfeitamente a forma do pingente. Era uma forma muito simplificada. E quando eu acordei, eu fiquei com o desejo de ter aquele pingente, né? Então eu peguei uma moeda, achatei essa moeda, assim, achatei todas as inscrições, né, de ambas as faces da moeda, levei para o meu tio, ele fez uns furos e encaixei uma pedra, como no sonho, né? Então isso assim foi a minha primeira joia. Ela deriva do sonho. E aí eu mostrei para uma amiga e ela foi para os Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos ela teve a oportunidade de fazer um curso de joalheria e ela voltou toda empolgada, né? Assim, falando, tipo assim, olha, eu sei fazer melhor que o seu pingente, né? A gente era muito amigo, né? E aí ela me convidou para ir morar com ela. E isso eu já tinha me formado, né, de arquitetura, já tinha tido escritório por um ano, assim, e também já tinha morado no Japão, porque eu tenho uma experiência de vivência no Japão também que eu acho que eu que eu acho, não, eu sei que é muito importante na forma final das minhas peças, que é uma questão assim de limpeza que existe naquela cultura e também que eu tenho um fascínio. E quando eu voltei, eu me encontrei com ela. Ela tinha feito esse curso e eu acabei morando um tempo em Piracicaba, nesse ateliê que chamava Caquitos de Mi Vida, né? Então a gente produzia objetos, esculturas, meio assemblagem, né? E vivia disso lá. E então, assim, essa é a minha inserção assim no universo da joalheria, né? E aí depois disso, eu não
continuei trilhando por essa área. Eu fui convidado a dar aula na Universidade de Franca, e essa questão das joias ficaram meio do lado, assim, né? Eu não conseguia, até aquele momento, viver de joias. E todo mundo precisa de dinheiro para viver, e apareceu essa oportunidade, então eu fui para Franca e fiquei 18 anos na Universidade de Franca, né? Geralmente eu ministrava aula nas disciplinas de projeto para o primeiro ano. Sempre gostei do primeiro ano, acho assim muito gostoso trabalhar com o pessoal do primeiro ano. E fiquei lá um tempo, levei, na verdade, as minhas máquinas para lá, mas nunca consegui conciliar as duas coisas. Eu tive que desistir mesmo das aulas para me dedicar única e exclusivamente à joalheria. Mas antes de decidir pela joalheria, eu fui pesquisar as joias, né? Então, assim, aí vem a minha história com a Mônica, que eu tinha um tema o meu tema não era joia, né, Mônica? Foi aí que eu te conheci. Tinha... Marlon, estou falando aqui com o maior prazer. Aham, eu vi ali. Aí, porque o que eu queria pesquisar, na verdade, era a joia, uma joia meio paramétrica, que usa os princípios da modelagem 3D. E era uma coisa até mais formal, assim, né? E aí apareceu a Mônica, né? Então eu não conhecia a Mônica. E fui falar da minha proposta para ela, e aí ela me fala, mas isso está dentro da joia contemporânea, né? E aí ela me coloca isso, né? Toda vez que eu ia falar da parametrização, ela falava assim, mas me colocava essa questão, mas o que é uma joia, né? Hoje, o que é essa joia contemporânea, né? Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, gente, mas essa joia, o que é uma joia contemporânea, né? Aí aquilo virou uma interrogação que eu não conseguia mais pensar no projeto original. E aí eu vi que era um campo muito mais vasto e abrangente de você estudar, que é essa questão realmente da joia contemporânea, né? Eu sou fascinado pelas joias, assim, né? Estudando a joia contemporânea, eu eu percebi assim que a joia ela é muito vem de longa data, né? Na história da civilização humana, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, o artefato de joia que mais antigo que se tem registro, ele data de 100 mil anos. É muito tempo, né? Isso vem antes das pinturas rupestres, né? Então, assim, antes do homem sentir a necessidade de se expressar através de desenhos, ele sentiu a necessidade de se expressar com as joias através do corpo, né? E eu acho isso, assim, muito fascinante. Depois a joia veio adquirindo outros significados, né? Ela não estava mais relacionada com essa questão do primórdio, que é com uma identidade, porque eu fico imaginando assim, a primeira pessoa que teve a ideia de pegar um objeto e colocar no corpo, então você se percebe como diferente daquela comunidade que você vive, né? E isso é uma coisa muito fascinante, né? E aí a joia vai adquirindo outros significados, ela vai se relacionar com a questão do poder, não que, que não exista um poder em você descobrir a possibilidade de colocar uma joia no corpo, existe, né? Mas eu estou falando um poder de reis, assim, né? Por exemplo, né?
E aí você tem todo um significado das joias, né? Por exemplo, um anel papal tem um significado. E aí a joia vai adquirindo esse poder e um valor que está associado com a questão do valor do material da joia, né? E é aí que começa, então, toda essa discussão vai começar na questão do que é a joia contemporânea, né? Eu montei um slide para vocês, assim, para falar um pouco sobre isso, né? E, e aí eu vou apresentar para vocês. Mas antes de apresentar, também tem uma outra questão que é interessante, que eu vou colocar agora, é que, assim, eu estou aqui falando com vocês, eu estou na minha casa. E o meu ateliê, ele fica na minha casa. Depois eu gostaria de mostrar para vocês esse espaço, assim, o que você necessita, o básico que você necessita. Eu não tenho simplesmente o básico, agora eu tenho um pouco a mais do básico, que eu comecei a falar, estou falando isso para vocês exatamente porque eu adquiri novos equipamentos, né? Então, minha produção é uma produção assim bem artesanal. Eu faço peça por peça. Eu só trabalho com. Não, eu estava falando das novas ferramentas, né? Das novas Uhum. máquinas que eu tenho. Então, Isso. vocês estão ouvindo? Tá dando para ouvir aí? Sim, tá dando para ouvir, sim, bem. Uhum. E depois, então, a gente vai fazer um tour, aí eu vou mostrar um pouco desse universo, né? Que essas joias são feitas uma a uma, mas assim, então eu comecei a ter... Peguei o fio da meada. Comecei a ter muita encomenda, né? E, assim, essa produção, ela vai ter que ser uma produção mista, uma coisa que eu consiga produzir uma parte seriada e outra parte eu continuo com esse acabamento manual, essa coisa do feito à mão, que é uma coisa também bem que é bem trabalhada na contemporaneidade, né? E, e é isso. Aí eu vou tentar compartilhar a tela com vocês para mostrar um pouco do que foi então o estudo que eu e a Mônica a gente desenvolveu relacionado à joia contemporânea, né? Dessa dissertação, né, de mestrado, a gente elaborou uma tabela, né, uma tabela, e aí com essa tabela é possível você, entre aspas, assim, classificar as joias, analisar as joias, né, e ver se elas se encaixam ou não dentro desse universo da joia contemporânea. Não que ela não foi criada para ser uma regra, não tem regra, né? O contemporâneo é uma coisa que acontece agora mas ela vai ajudar a dar alguns parâmetros para você conseguir analisar melhor. Eu não vou mostrar a tabela aqui, mas quem tiver interesse, essa dissertação ela está no sistema da Unesp, né, aberto a todos, né? Então eu vou tentar compartilhar essa tela. Vamos ver se eu consigo, né? Tá aparecendo aí? Tá começando a aparecer, sim, Marlon. A única coisa que eu vou te dar uma dica, coloque em modo de tela cheia, por favor, fica melhor. Tá. Aí, foi? Isso, perfeito, foi. Então, na verdade, então, eu utilizei, isso foi um artigo que a gente escreveu e que dá uma resumida um pouco nesse
no que é a joia contemporânea, né? Não é o meu trabalho, um resumo do meu mestrado, né? Não é, eu estou dizendo. Que são algumas, então, definições da joia contemporânea, né? Então, tem a metodologia, tal, aí a gente fez essa pergunta, né? A pergunta era, então, o que é essa joia contemporânea que a Mônica lançou essa semente que germinou na minha cabeça, né? E obrigado, né? Então, a gente levantou algumas hipóteses que, assim, que a joia contemporânea ela ia ter algumas características que seriam, então, identificáveis, né? Que diferenciariam, então, essa joia da chamada joia, vamos chamar assim, tradicional, né? Então, assim, o resultado desse artigo, né, e que eu acho que é interessante aqui estar falando para vocês, é que, então, ele vai apontar a joia contemporânea como uma prática de ateliê que ela é autorreflexiva e está voltado à questão do corpo. Isso é uma coisa importante e eu vou explicar mais ou menos o que significa isso. Então tinha a pergunta, né, do que. Então a primeira pergunta veio qual a definição de joia. Acho que isso não vem muito ao caso. O que me interessa mais é a questão da joia contemporânea em si, né? Depois, se alguém quiser, eu compartilho essa apresentação. Mas aqui você tem, então, um tipo de joia que ela é do final do século XIX, e então, assim, que nessa joia você tem muito a questão do significado dela atrelado ao valor financeiro e aos materiais de que ela é feita, né? Então, aí você vê uma peça toda em diamante, safira e ouro branco, né? E aí você tem... Opa, desculpa. Aí você tem uma questão que as pessoas que começaram a, então, porque se o valor da joia não está, se o significado da joia não está no valor que é atribuído a ela, né, o que pode ser então a joia, né? Então, a questão da joia contemporânea começa com essa questão da crítica à preciosidade, né? Então, ela vai desafiar essa ideia desse valor, desse significado atrelado ao valor, né? E aí vai começar a ter algumas experimentações, né? Então, a joia vai mudando em função disso, vai se alterando, né, em função desse novo tipo de pensamento, né? Mas a gente tem, né? Porque isso que eu estou tentando falar, essa crítica à preciosidade, na verdade, ela surge por volta dos anos 60. Mas antes dos anos 60, né, é, as, no começo do século XX, você já tem alguns joalheiros que começam a usar materiais que não tinham valor, né? Não tinham valor econômico, tipo chifres, conchas, até polímeros, né? Que já existiam na época. Então, você tem essa questão acontecendo antes dessa crítica à preciosidade, né? Que é o estupim, assim, vamos falar, da joia contemporânea, né? Então, é o que eu disse, né? Então, assim, por exemplo, o movimento Arts and Crafts, eles usavam, então, esses materiais que não têm valor de mercado, né? Como o ouro e as pedras preciosas, né? Os metais nobres. Então, isso vai abrir vai ampliar, né, o significado da joia, né? Então, questões de criação, questões plásticas, estéticas, né, simbólicas, elas vão começar a adquirir um significado muito mais forte, né, a partir dessa crítica
a preciosidade, né? Então, aí tem um exemplo de uma joia do Arts and Crafts, que ela usa, então, abalone e coral, né? Que eram materiais que não eram considerados materiais nobres, né? E aí é uma outra peça, apesar dela usar o ouro, ela usa pintura, né? Que é como que chama isso? Em inglês é enamel, o esmalte, esmaltação. Ela utiliza da esmaltação. Então, quando a gente fala, então, joia contemporânea, então, assim, é interessante a gente saber que tipo o que joia a gente está falando, né? E também qual é o significado do contemporâneo, né? Que, então, o contemporâneo não é porque eu produzo algo no contemporâneo que eu sou contemporâneo, né? Então, aí tem até uma definição aqui da Mônica, aí, ó, que ser contemporâneo é ser impelido, né, na criação e a traduzir o seu tempo, né? Então não é simplesmente existir ao mesmo tempo, e sim sustentar uma linguagem e atitudes que sejam a tradução desse tempo. E o contemporâneo também ele é composto de multiplicidades, né? E que vão gerar essa diluição e esse rompimento de fronteiras, né, entre as áreas, né, entre arquitetura, arte, design, que é uma coisa que a gente vive isso também na joalheria, né? Então, assim, por que a joia contemporânea é uma prática autorreflexiva voltada para o corpo, né? Porque é uma prática de estúdio autorreflexivo voltada para o corpo. Então, assim, todas as joias contemporâneas, elas são produzidas em grandes ou pequenos estúdios. Então, essa é uma questão interessante da joia contemporânea, né? Porque elas compartilham, então, desses valores do estúdio, né? Que vai ter a raiz no Arts and Crafts. Então, é por isso que é uma prática de estúdio. Aí são alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui um broche da Melanie, né? Então, ele é feito, essa joalheira, né? A Miriam Corokovas, ela chama de artistas joalheiros. Eu vou chamar só de joalheira, de joalheira. Não sei, poderia ser um joalheiro, designer, sei lá. Mas então, ela produz, ela pega situações do cotidiano dela mesmo, e produz esses desenhos feitos com cabelo, com o próprio cabelo, né? Então é bem interessante o trabalho dela. Aí aqui do lado tem esse trabalho do Yutaka, que são peças esculpidas manualmente na madeira, né? Então tem essa questão assim dessa prática de estúdio. Autoreflexiva, né? Porque a joia contemporânea, ela sempre vai estar questionando, ela vai sempre estar preocupada com uma reflexão sobre ela mesma, né? Sobre o lugar que ela ocorre, se ela ocorre na galeria, no museu, né? Sobre a relação com o corpo, enfim. E o que significa para ela também estar existindo nesses espaços, né? Por isso ela está sempre, é uma prática sempre autorreflexiva. Aqui você tem uma peça que é muito interessante, o nome da peça é Gold Makes Blind, né, que o ouro cega, seria uma tradução assim, né? E que é assim um bracelete produzido em ouro,
só que ele é revestido em borracha. Então, assim, você compra uma peça de ouro, assim, você vai pagar o preço do ouro, só que ela está revestida de borracha, né? Então, assim, né, o valor, qual é a relação desse valor aí, se o que você vê não é o ouro, é a borracha, né? Então, é uma peça bem interessante nesse sentido que questiona exatamente o valor do material, né, da joia. Aqui também são peças da Emiko Oi, que ela pega as grandes casas joalheiras europeias, assim, do começo do século XX, e aí ela reproduz essas peças em peças de Lego. E, e aí tem a história da peça original e as peças em Lego. E aí você é convidado a usar luvas, e aí você pode manusear essas peças de Lego como se fossem peças produzidas com os materiais nobres, né, ouro e diamantes, e que ela então está questionando, tá assim, então ela simplesmente tira a forma de uma coisa que era completamente valiosa, coloca numa que não tem valor financeiro nenhum, no entanto, ainda possui uma estética interessante, né, da joia do começo do século XX, e toda essa atitude também de você estar manuseando como se fosse algo precioso, né? Então, nesse sentido, ela é autorreflexiva e orientada por corpo, né? Porque, então, a joia, então, ela é um símbolo cultural e ela vai conectar esse corpo público ao privado, né? Sempre, porque quando eu visto uma joia, coloco uma joia, essa joia vai sair da minha esfera privada e vai para o público, e isso tem um significado, né? Eu sempre, quando eu uso uma joia, ou muitas vezes quando eu penso numa joia, eu tenho essa questão na minha cabeça, né? Então, assim, e muitas vezes quando a joia ela não tá relacionada diretamente com o corpo, ela vai fazer referência ao corpo. Então, a joia tem essa relação que tem que ter uma relação corporal, senão ela não é mais joia, né? Ela pode ser outra coisa qualquer, mas ela tem que fazer uma referência, então, à questão do corpo. Então aí tá, né? Então a maioria das joias ela é projetada para o uso ou pode ser utilizada. Então quando a joia não pode ser colocada ou a usabilidade é suspensa, o corpo ainda é evocado, né? Como um tema importante, o limite dessa joia. Aqui a gente tem uma joia que eu acho muito interessante e eu não lembro o nome da. É que assim, tem uma faixa em cima do nome da autora, que eu não lembro o nome, entendeu? Mas eu acho que vocês conseguem ler aí, ou não, né? Porque está aparecendo na minha tela para vocês, que eu também não consigo lembrar o nome. Mas, enfim, essa joalheira, ela tem um trabalho muito legal, que essa obra aí, se vocês olharem, ela pega o quê? Ela pega agulhas de acupuntura feitas de metal nobre. Eu estou vendo um barulho. Alguém está com o microfone ligado? Não, Marlon, fui eu que liguei agora, sobe o microfone, para te falar que é a Lauren Kalman que fez essa joia, e talvez o barulho você esteja escutando, não sei, eu estou com o microfone, mas pode ser daqui ou daí mesmo. Tá, Laura, calma. Tá bom, obrigado, Mônica. E aí ela utiliza, então, essas agulhas de acupuntura com pedras preciosas, né? E aí ela insere isso no corpo e ela cria. É quase como se fosse uma. Porque esse é um exemplo, mas tem outros. Depois vocês pesquisem essa joalheira, que ela é muito interessante. Olhando, assim, é um metal nobre, existe um valor
agregado a esse material. Só que quando você olha no corpo, ela dá a sensação de uma doença, né? De algo que cresceu no seu corpo, tem a vermelhidão da pele, entendeu? E ela então trabalha sempre nessa fronteira, assim, até que é a discussão dela, até onde você vai para alterar seu corpo e ficar bonito na sociedade de hoje, porque as pessoas alteram o corpo da maneira que quiserem hoje, né? Mas qual que é o limite disso? Até onde as pessoas vão? Esse também é um anel do Stefan Helzer, que é interessantíssimo, né? Eu acho também o trabalho dele. E esse, por exemplo, é feito com leite materno. E o formato do... Marlon, desligou seu microfone. Voltou? Voltou, agora sim. Esse anel, então, ele é produzido com leite materno e ele tem o formato do anel papal, né? Então, e tem outros anéis dele que é super interessante, assim, você pega, você olha e parece âmbar, lindos assim, entendeu? Mas só que ele também tem essa discussão, uma parte da discussão dele vai nesse sentido dessa alteração do corpo, né? Ele vai em clínicas de estética e pega a gordura que foi retirada do corpo e ele faz todo um processo, ele transforma essa gordura numa espécie de resina e constrói os anéis, então, com esse material, né? Que, assim, num primeiro momento é super legal, mas depois, quando você sabe que ele é feito de gordura humana, já causa um estranhamento, né? Então nesse sentido, que, assim, é um resumão, né? Que a joia contemporânea é uma prática de estudo, então, autorreflexiva, orientada por corpo, né? Esse é outro trabalho, o Dias Bacher, ele é bem, assim, lá do começo da joalheria contemporânea, lá na década de 60, e esse trabalho aí, ele tem umas peças, uns fios de ouro, e a pessoa amarra no corpo e fica durante um tempo, né? Então tem essa coisa do ouro eterno, que o ouro não oxida, então tem essa coisa do eterno. E aí esses fios eles produzem essas marcas que são efêmeras, né, no corpo. Então assim é bem interessante essa questão do efêmero e do eterno dentro da proposta do joalheiro, né? E aí foi uma conclusão, isso aqui não é conclusão do meu mestrado, né? É a conclusão dessa parte do estudo da joia contemporânea, né? Que, assim, apesar disso tudo, né, a joia contemporânea ela está acontecendo, então não é interessante você criar uma regra e fixar o significado da joia contemporânea. Mas existem elementos que vão caracterizar uma peça como contemporânea ou não, né? Eu estava conversando com a Mônica anteriormente, antes de estar conversando com vocês, sobre o meu trabalho. Eu não me considero um joalheiro contemporâneo. Eu tenho peças que eu acho que estão dentro da joalheria contemporânea, mas eu fui para um caminho da joia, que é uma joia assim, autoral, e ela tem esse vínculo comercial também, né? Comercial, não que a joia contemporânea não seja comercial, tem pessoas que conseguem vender essas peças para museus, né? Enfim, e daí eu não fui por esse lado, esse não foi meu caminho. Meu caminho foi outro.
E é também interessante dentro do meu processo, porque eu comecei com joias femininas, né? Só é uma coisa mais recente, de 4 anos, que eu mergulhei nesse universo das joias masculinas, porque eu percebi que tinham poucas coisas interessantes dentro das joias produzidas para homem, né? Aí vocês vão me criticar, né? Ai, mas olha que sexista, joia tem sexo. Não, não. É assim, mas é engraçado isso, porque dentro do... depois eu vou mostrar meu Instagram. E outro dia eu estava conversando com uma amiga também, é uma coisa muito interessante, porque você faz uma peça, aí você vai fazer um ensaio fotográfico. Se você coloca a peça, uma peça que eu coloco num cara, que eu fotografo num corpo masculino, a mulher não vai ter problema nenhum em comprar uma joia masculina, né? Já o homem, a maioria, né, dos homens, eu digo, né, eles já vão ter um problema de comprar uma peça que está no corpo feminino. Eu tenho percebido isso, pelo menos dentro do universo de clientes que eu trabalho, né? Então é isso. Eu acho que a minha joia, as minhas peças, elas trazem muito essa influência da arquitetura, né? Uma influência de limpeza, de encaixe, como eu falei anteriormente. E, e também faz o que? Umas 3 semanas, teve toda essa. Eu vou contar isso para vocês. Toda essa questão daquela pastora que matou o marido, né? Que descobriram, não sei, sei lá, bombou esse negócio. Eu não assisto muito TV, mas no Facebook falaram dessa. E aí me veio uma ideia na cabeça. Eu acho que eu não liguei diretamente num primeiro momento com isso, mas eu tenho certeza que foi, porque aí eu criei uma cruz que você pode, sabe esses anéis que você colocava poção? Então eu fiz uma cruz que você desconecta e você pode colocar uma poção lá. Então assim, essa relação, né, de você ser uma pastora e matar seu marido, ou de uma cruz que pode carregar um veneno dentro. Essas ideias me vieram na cabeça. Só que, assim, quando eu lancei para mim no meu Instagram, eu sugeri o uso de sal grosso, né? Então, mas ela, dependendo de como você olhar para ela, apesar de ela não inovar formalmente, ela pode ser considerada, então, nesse sentido, porque ela é autorreflexiva. No sentido do que está acontecendo hoje, né? Essa overdose de religião dentro da política que a gente tem hoje, entendeu? Enfim, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. Não sei se está sobrando muito tempo, se tem muito tempo. Eu tenho meu ateliê para mostrar para vocês ainda. Dá tempo? Marlon, dá tempo sim, seria legal você mostrar também suas joias, né, as suas criações, que acho que está todo mundo querendo ver. É, falar um pouquinho como você faz essa coisa do projeto para você chegar até a joia e mostrar o ateliê, né? Dá tempo sim. Você começou a falar às 15 para as 3, então a gente tem aí mais 15 minutos por aí que dá para você, 15, 20 minutos para você falar o que você e mostrar o que você gostaria de mostrar, e depois a gente abre para perguntas e bate-papo, tudo bem? Olá, Thaís falando, quero muito ver o ateliê. Tá? Cleiton, é exótico mesmo. Mas é interessante o trabalho dele, viu? E eu vou mostrar o ateliê, assim. Vou mostrar porque, assim, eu me sinto muito feliz, sabe? De poder estar na minha casa produzindo uma coisa que eu gosto. Eu acho que isso é muito importante na vida das pessoas, né? É você fazer o que gosta, né? E, e assim, demorou. Eu sinto que eu poderia ter feito isso antes, mas foi o processo que eu tive que passar. Eu tinha que saber mais sobre joalheria.
E aí a Mônica falou para eu comentar um pouco do meu processo, né, da questão projetual, né? E isso, eu não tenho assim uma única maneira, né? Por exemplo, às vezes eu estou recortando uma chapa de prata e, e aí o negativo me induz a uma forma nova. Entendeu? Nossa, mas isso pode ser uma forma interessante, aí pode surgir uma joia. Eu tenho uma relação muito forte com a natureza, né? Vocês podem perceber ali, atrás tem uma árvore, eu comprei esse terreno por causa dessa árvore, eu mantive a árvore e a casa ela se desenvolve ao redor da árvore. Então eu tenho uma relação muito forte com a natureza. Então, assim, eu busco muito formas que existam na natureza. A natureza é um universo assim fascinante. Teve uma exposição em São Paulo de joia contemporânea que eu participei, né? Um minuto só. E também o projeto da casa e do ateliê são seus, né, Marlon? Vamos Vocês lembrar começaram a disso. ver novamente? É isso? Como? Vocês É, a estavam gente. vendo a tela até agora. Isso, você tirou a apresentação, agora a gente está te vendo. Tá bom. Não, é porque agora que eu me dei conta. Eu estava cheio de caras e bocas achando que todo mundo estava vendo. Não, tem isso também. O projeto, o projeto da casa é meu, né? Que é uma casa assim que eu acho que tem muito a ver comigo. Ela é completamente aberta, tem bastante vidro, assim. Um lugar bem agradável, né? E a princípio eu não pensei essa casa para esse ateliê estar aqui. Mas aí, à medida que o tempo foi passando, eu vi a possibilidade de por que não estar aqui, né? E existia espaço para ter. Então, aí eu construí um anexo numa área externa da casa e aí o ateliê está lá. E aí eu estava falando dessa... Eu estava falando alguma coisa da Miriam, da exposição, mas eu não lembro por que eu ia falar isso. Olha. Você falou que você foi convidado, né, para uma exposição de joalheria contemporânea pela Miriam Ah, sim, Corokovas, né, que foi lembrei. no Museu A Casa. Aham. Lembrei. Que eu estava falando dessa relação da natureza, que é uma fonte de inspiração para mim. E nessa exposição, tinham, além de todos os joalheiros e pessoas que eu não conhecia, tinha alguns artistas de São Paulo e tinha essa pessoa um cara super legal, que eu não vou lembrar o nome agora, e que ele me levou até o ateliê dele. E aí ele trabalha muito com madeira. Outra coisa, também adoro madeira. Sempre estou criando uma peça que tenha madeira e metal. Acho fascinante a madeira. Agora estou entrando no universo dos bonsais, assim, que é outra viagem. Assim, eu acho que isso pode até ter alguma influência dentro do projeto das joias. E aí esse cara me convidou para ir no ateliê e aí ele tem uma exposição a exposição é intitulada Sementes Imaginárias. Aí eu falei assim, gente, que tema fascinante, né? Imagina uma coleção, porque aí, mas as esculturas dele são gigantes, né? É uma escala assim gigante. E eu fiquei imaginando assim uma escala do corpo de joias, assim uma coisa de sementes imaginárias, né? Então assim, é, o projeto tudo isso para falar como surgem a ideia das joias, né? Eles surgem de várias maneiras, assim. Acho que não tem uma maneira, uma única maneira, entendeu? Mas uma coisa acontece comigo. As joias estão na minha cabeça direto, entendeu? É como se fosse uma coisa que não sai. Não é aquela coisa que eu vou dormir, tem joia na cabeça, mas não é uma coisa ruim, né? Vamos falar assim, por enquanto, pelo menos não.
Então é isso. É isso. Aí eu vou virar o celular aqui. Deixa eu ver se eu lembro como faz isso. Alterar a câmera. Pronto. Uhum. E aí aqui é meu ateliê. Então, essa é a bancada onde eu fico, né? Com as ferramentas básicas que a gente usa. Então, os alicates, que são super importantes, né? O chicote, onde você usa as pontas, fresas, brocas, maçarico, que é super legal, né? Você não dá para fazer joalheria. Não estou falando da joalheria contemporânea, né, gente? Estou falando da minha, que não dá para fazer se não tiver um maçarico, né? E aí são todas as ferramentas, né? Atrás de mim. Então a gente tem essa máquina, então, que depois que eu produzo o grosso da joia, né? Tipo assim, essa pulseira, né, que eu fecho dela tá oculto aqui, tá vendo? Se você abre aqui, ó, enfim. Aí você vem para cá. Aqui é uma politriz, tá dando reflexo, né? É uma politriz onde você dá o polimento nas joias. E antes de vir para a bancada, eu tenho que usar. Então tá. É que isso tá vindo a memória agora, né? Então eu vou começar. Tudo começa aqui. Aqui é onde você derrete o material, né? Então eu derreto o material, tem essas duas lingoteiras, tá vendo? Para fio e para aqui para fazer chapa. Essa é um outro tipo, ó, que eu também consigo controlar se vai ser para fio ou se vai ser para chapa. Então começa aqui, eu derreto o metal e aí eu vou para essa máquina, que é uma laminadora. Essa máquina, ela vai produzir ou chapas. Aqui ela funciona como tá vendo? Uma máquina de macarrão. Tá vendo? Eu vou distanciando os cilindros, né? Vou distanciando os cilindros e por aqui eu consigo fazer chapas e por aqui eu consigo fazer fios. Aí, tendo os fios e as chapas, eu vou para cá, monto a estrutura da joia na bancada com essas ferramentas que estão aqui. Tá vendo que até na bancada não tem tanta ferramenta assim. Aí você vem pro polimento, quando a peça é polida, porque eu tenho muitas peças que são escovadas. Esse é o básico do processo artesanal da joalheria, tradicional, né? Vamos falar assim, porque daqui pode surgir a joia contemporânea, enfim. Aí tem essa bancada aqui, que é nova, né? E aí tem, então, esse novo processo que eu estou aprendendo agora, né? Que seria o processo de fundição. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? É um anel de caveira, facetada, todo facetado, aí não sei como que se está focando. Bom, enfim, tá vendo? E ele tá produzido aqui em cera. É uma cera própria para joia, né? Então, assim, isso é feito nessa máquina que é chamada de injetora. E aí eu uso esses moldes, que são moldes de silicone, e aí você
Gente, um minuto. Gente, mas aproveitando aí esse tempinho que o Marlon vai precisar, tem uma coisa muito interessante no processo dele, que ele tem a prática, né? Então ele da arquitetura ele vai se relacionar com esse universo da joalheria e a partir daí, então ele vai estudar e depois ele volta para a prática, né? Tanto é que o Marlon nem deu continuidade para o doutorado, porque foi um momento que cresce toda a demanda dele, de clientes, proposta comercial, ampliação do ateliê, e aí tanto até mesmo ele não tem nem mais tempo agora de se dedicar como professor, e ele volta para lá, né? Então isso é importante também, para a gente ver que tem vários tipos de percurso, né? E Sim, que a é pesquisa muitas vezes é uma pesquisa aplicada, né? Então isso é uma coisa interessante também. bem legal, bem lembrado mesmo. Então, assim, nesse novo processo que é a fundição, então tem essa máquina que é a injetora, ela vai injetar, você injeta a cera aqui, ó, né? Tá vendo? Você fecha o molde e injeta, e aí você tira as peças assim. Aí eu consigo tirar 100 peças por dia, vamos falar assim, entendeu? E aí, depois que você tira as peças em cera, você vai montar uma árvore. Você vai aqui, ó, nesse furinho você vai colocar chama sprue, né, que é um caule, e aí você vai colocar essas pecinhas assim, ó, todas nesse caulezinho, que também é de cera. Vai fechar assim, todas as peças vão estar lá dentro, né? Dessa maneira assim, ó. Aí você joga, chama revestimento, é uma espécie de um gesso, mas muito mais delicado. Você joga aqui dentro, ele seca, aí você leva para o forno, coloca esse tubo de ponta cabeça aqui, sem essa borracha, coloca de ponta cabeça, ele vai pernoitar aí, porque o gesso não pode aquecer, ele tem que ter patamares, assim, vai até 100 graus, depois até 150, depois até 200, isso demora a noite toda. Aí você tira esse tubo daqui e coloca nessa máquina, aqui, nesse orifício. Que essa máquina, ela é uma inclusora, ela gera um vácuo, assim, chupa o metal derretido, né? Aí aqui então eu derreto o metal e jogo dentro daquele tubo aqui, ó. Jogo, espero um pouquinho, jogo esse tubo dentro da água, o gesso trinca, aí eu dou o acabamento, aí eu volto na politriz, né? Ou na bancada, dou acabamento. Esse é meu novo processo. E aqui é a outra parte da bancada, com mais ferramentas, né? Uma peça que é para puxar fio, enfim. Acho que é isso, Mônica. Isso é um jato de vapor, porque esse jato de vapor é muito legal, porque antes o joalheiro ele precisava, então... Espera aí, deixa eu ver como que faz isso de novo. Acabei de fazer, esqueci. Na câmerazinha, isso. É. O joalheiro antes, então quando você dá o polimento na peça, quando você pule a peça, ela fica com a. Eu vou botar lá, que assim eu coloco esse celular nesse suporte que eu não fico segurando. Pronto. Quando você dá o polimento na peça, ela fica com um resíduo de cera. E aí você tinha que ferver no amoníaco. Isso é super tóxico, entendeu?
E aí essa máquina, ela gera um vapor super forte de água quente, então você limpa a peça. Bom, gente, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei. Marlon, o Cláudio está perguntando, então, Ah, se é o processo de cera perdida. é o processo de cera perdida. É o processo de cera Isso. perdida. Nossa, mas essas perguntas passam muito rápido, eu não consigo ler. É por isso que eu estou lendo para você, Ah, porque realmente, quando a gente está apresentando, às vezes não consegue acompanhar. eu Olha, tenho pergunta, tá? Tô o vendo. Otoniel tem uma pergunta Pode também, perguntar. e é legal, né? Porque isso mostra também que Pergunta tem fácil, hein? tudo a ver com escultura também, né? Olá, Marlon, parabéns pelo percurso que você tem. E eu, na verdade, eu tenho duas perguntas, bem fáceis também. A primeira delas, você tem essa formação na arquitetura, e justamente entendemos que a arquitetura é uma das áreas que também está envolvidas com design, artes, metodologia, engenharia e tudo mais, e a joalheria é uma delas, né? A primeira pergunta é: quais foram os aspectos formais ou conhecimentos ou até metodologias que você aprendeu da arquitetura e que levou para a joalheria, que você tenha aprendido nesse campo e que de algum jeito foram conhecimentos que que são aplicados também na área da joalheria. E a segunda pergunta é sobre, já após que você mostrou a sua ateliê, qual que é a opinião que você tem, o seu posicionamento frente às impressoras 3D? Quer dizer, objetos que também já estão sendo fabricados com as novas tecnologias das impressoras. E se você também está compartilhando, eu entendo que você tem um trabalho bem autoral e bem manual, né? Mas qual que é a sua percepção, opinião, ideia sobre essas novas ferramentas tecnológicas, especificamente sobre a impressora 3D? Então, são essas duas perguntas. Tá bom. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, eu não consigo imaginar um projeto de joia se eu não tivesse feito arquitetura. Eu acho que os processos são bem parecidos e eu tenho uma influência, porque assim, eu estudei na USP São Carlos e não dá para negar, e isso aí foi o quê? Final dos anos 90. A gente tinha uma vertente muito modernista, né? Então, essa coisa da verdade dos materiais, né? Por exemplo, se você pegar a Lina Bobardi, essa questão do brutalismo, né? Daquele concreto aparente, toda essa questão modernista, ela me influenciou e me influencia até hoje, porque eu gosto muito dessa questão da verdade dos materiais, entendeu? Eu jamais usaria uma resina para fingir que é uma pedra, sabe? Então, assim, nesse sentido, o curso de arquitetura ele foi muito importante para mim, e muito. E a metodologia do projeto, então, assim, então, você sabe que você quer fazer, é uma casa, é um hospital, então, assim, é um anel, é um brinco, é uma. Tá, a primeira pergunta. Aí, assim, qual vai ser, na época, a gente falava assim, qual o partido arquitetônico que eu vou querer com isso, entendeu? Então, aí o partido seria o quê para mim, entendeu? Seria, assim, a minha inspiração, vamos falar assim. Da onde que vai surgir essa forma? Então, são processos que se conectam, né? Então, tem tudo a ver. Não consigo me imaginar fazendo joias sem ter tido esse passado. Com relação aos processos de impressão, como eu disse, eu conheci a Mônica querendo estudar
os processos de impressão 3D. E eu acho fascinante, eu acho que eles têm uma linguagem, existe dentro do universo da joalheria, porque existem, assim, os joalheiros de bancada, existe até eu acho que é chato falar isso, mas as pessoas têm um certo preconceito. Essas pessoas, elas são artesãos que têm assim, um acabamento perfeito nas bancadas e o pessoal da joalheria, principalmente o pessoal da joalheria contemporânea, eu percebo que existe um certo preconceito, porque não existe para eles essa questão do conceito, mas é uma profissão linda, né? E existe, então, com o surgimento da tecnologia 3D, muitas pessoas falam que essa profissão de joalheiro de bancada, ela está morrendo, né? E eu não acho. Eu acho que é lógico, não é todo mundo que vai conseguir criar, né? Então, nesse sentido, as pessoas que não se evoluírem no sentido da criação, ficarem só reproduzindo peças como o joalheiro, o artesão fazia, elas vão ser exterminadas. Mas eu não vejo uma coisa concorrendo com a outra. São linguagens diferentes. Uma coisa é uma coisa completamente diferente, entendeu? E você pega uma peça que foi impressa, produzida em cera e ela foi fundida em metal, e você pega uma peça que foi feita manualmente, é outra energia e outra linguagem. As duas, elas não precisam brigar. Eu vejo essa tecnologia super bem-vinda. Acho lindo. Eu queria ter uma impressora, porque assim, ela abre outras possibilidades formais, né? Não sei se eu respondi. Respondi? Não, ótimo, tudo certo, Marlon. Muito obrigado também. Ó, deixa eu falar uma coisa, porque assim, eu tô com o celular e com a tela do computador, então às vezes por exemplo, agora parece que eu não estou olhando para você, mas na verdade é agora que eu estou olhando para você, entendeu? Na tela do computador. Então assim, é legal ouvir a pessoa falando e olhando para ela. Parece que eu não estou olhando, mas eu estou olhando para você agora, entendeu? Agora. Obrigado, Marlon. Parabéns. É muito interessante esse universo que você compartilha com nós, na verdade. Parabéns. Obrigado. Obrigado você por ter assistido. Diretamente do México, né? Vamos lembrar de Oaxaca. E o Marlon está em Itapira, né? Itápolis, é. Perto da onde, Marlon? Tem gente a maior cidade aqui perto era Araraquara, depois tem Ribeirão, Bauru. A gente está meio no centro geográfico entre Bauru, Ribeirão e São José do Rio Preto. Ah, perfeito. Marlon, tem mais perguntas aqui no chat, eu vou ler para você. A Isabela Lulli, ela pergunta como é seu processo criativo e suas inspirações na hora de criar as joias. E está agradecendo pela palestra, dizendo que ela adorou. Tá, eu acho que um pouco eu já respondi, não, isso, porque, na verdade, eu tenho muito essa questão de inspiração da natureza, como eu disse, mas uma coisa que eu tenho e que foi me dado de presente, se eu posso falar isso, é essa coisa de olhar para as formas e não ver a forma que se apresenta, sabe? Então, eu olho para um tronco, eu vejo uma outra coisa. Eu olho para sabe? Eu acho que a minha inspiração deriva disso, dessa capacidade de transformar a realidade que eu vejo. Maravilha. O Cleiton pergunta o seguinte: tem algum material, substrato, que você tenha preferência em utilizar para trabalhar? Alguma forma, formato específico em particular? Olha, formato específico em particular eu não tenho, mas assim, eu tenho uma certa dificuldade em formas muito orgânicas. As minhas formas, elas são mais geometrizadas. Por isso, eu comentei anteriormente que eu acho que essa arte do bonsai, que é uma coisa que eu estou entrando agora,
ela vai me trazer, vai ter consequência dentro do resultado final das formas das joias, entendeu? Porque eu acho a forma orgânica muito mais difícil de se trabalhar. Para você conseguir uma determinada harmonia, vamos falar assim, entendeu? Eu tenho essa certa dificuldade com as formas orgânicas. Mas, assim, esse bonsai, depois eu até mostro para vocês. O primeiro que eu fiz, faz 1 mês e meio que eu estou estudando bonsai. E aí eu fiz a amarração de um bonsai. E, assim, é uma amarração completamente orgânica, né? Mas eu acho que eu me dei bem. Que bom. A Eugênia Costa está perguntando o seguinte, sobre a questão de valor econômico assimilada diretamente à palavra joia. Como se referir a uma peça artesanal de grande complexidade que esteticamente é similar a uma joia de luxo, mas é feita com materiais de bijuteria, como vidro. Já vi peças assim e não consigo chamar de bijuteria pela qualidade do trabalho. Mas aí vai depender. Tipo assim, eu acho que vai estar no cerne de quem pensou a peça. Esse material, ele foi pensado para imitar outro material? Se a pessoa, no meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, se a pessoa, ela executou uma peça com uma pedra verde que seja vidro, entendeu? E aquilo, ela quer que seja esmeralda, qual que é o sentido? Aquilo é uma cópia sem sentido no sentido material da coisa. Então, eu acho que ela não mereceria um nome de joia. Eu acho que ela entra aí na questão da bijuteria, porque a bijuteria ela surge exatamente nessa questão de você tentar copiar uma coisa, né? Agora, sim, você pegou o vidro e aí você pesquisou a linguagem plástica do vidro, derreteu o vidro com metal, entendeu? Alumínio, se ele deu amálgama, aí você transformou numa joia, aí é uma joia. Senão, para mim, vai entrar na categoria de bijuteria. Porque hoje em dia você tem peças que você compra e elas têm um acabamento que parece uma joia, um anel de ouro com brilhante. Mas é o que? É uma semijoia. Então, pode ser uma semijoia. É o que eles chamam de semijoia. Não sei se é isso que você perguntou. Eugênia, é isso. Uma outra coisa que eu posso complementar aqui é que alguns joalheiros que trabalham nessa linha mais contemporânea, eles estão abandonando a terminologia joia e estão adotando a terminologia adorno contemporâneo. A gente vai receber em outubro, mais para o final de outubro, a Nina Lima. E a Nina trabalha com materiais bem alternativos, como borracha, etc., por conta de uma questão, de uma linha muito sustentável, e ela, por exemplo, já abandonou a palavra joia justamente porque isso está muito relacionado talvez um fator mais comercial, está muito relacionado aos materiais preciosos, então ela está abandonando. Então, talvez seja uma saída mesmo a nomenclatura adorno contemporâneo, viu, Eugênia? Não sei se a gente te respondeu. Oi. Mas, por exemplo, uma pintura corporal é um adorno e ela não é uma joia. Mas a pintura corporal é efêmera, né? E, no entanto, quando você tem um objeto, né, que ela está chamando de adorno, um adorno que tem uma existência maior, seja ele feito de qualquer tipo de material que for, ele permanece, é diferente do adorno pintura corporal, né? Porque senão a gente pode falar também da tatuagem, que tem uma vida mais permanente, né? É uma dor? Não é, mas é uma questão muito mais de superfície do que exatamente de tridimensionalidade, de espacialidade desse objeto, né? Eu acho que é nesse sentido.
Entendi. Mas são discussões, né, que acho que vale a pena justamente a gente ver isso. Olha, tem uma outra pergunta do Matheus Tavano. Ele pergunta assim: você já pensou em usar impressão 3D para a criação dos moldes para fundição? E também agradece pela palestra. Como é o nome? Matheus. Matheus, esse anel que você viu de caveira facetada, eu desenhei, porque eu desenho no Rhino. Então, eu consigo modelar. Essa é uma tecnologia que eu acho muito legal, entendeu? Então, assim, agora, com essa produção mais seriada, não tem como escapar. Eu comprei até blocos de cera para esculpir manualmente. Aí eu comecei a esculpir manualmente, né? Se vocês quiserem, eu até mostro. Eu estava esculpindo a cabeça de uma cobra. Eu mostro para vocês na cera que eu estava esculpindo. Aí, porque assim, quando me vem uma coisa na cabeça, eu sou muito de pesquisar, sabe? Aí eu fui pesquisar se existia alguma tecnologia, porque eu acho o Rhino, ele é meio duro para mim, para você criar, tipo assim, formas orgânicas. Aí eu descobri que tem um programa agora que é como se você, eu esqueci o nome dele, mas é como se você estivesse modelando uma massinha. E é super legal, porque é como se fosse uma escultura. Então, assim, não tem nem mais sentido eu esculpir na cera. Eu posso esculpir nesse programa. Eu só não sei usar ainda, mas eu vou aprender. Eu aprendi o Rhino sozinho. Mas não dá para utilizar a fundição sem usar a tecnologia 3D. Legal, Marlon. O Michel Saito pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, que a sua palestra foi bem da hora, e qual foi o caminho para tornar a sua paixão economicamente viável? Foi dito que em um dado momento havia uma grande demanda para os seus projetos e produtos. Fiquei curioso para saber como foi a caminhada até chegar nesse ponto. Foi um caminho de pedras. É brincadeira. É aquilo que eu comentei. Eu acho que... gente, aí falando disso vai entrar num negócio até meio espiritualizado, assim, né? Mas sabe aquela coisa que quando tem que ser... num determinado momento, eu não tinha coragem. Eu precisei ter um emprego fixo, que era, no caso, ser professor. Para isso, abrir a possibilidade de eu pensar mais nas joias. E demorou 18 anos para eu ter coragem de abandonar uma coisa que era fixa para fazer as joias. E quando eu fiz isso, aconteceu. Entendeu? Foi esse o caminho. Não foi... Não era assim, eu que gostaria de fazer joias, mas num determinado momento eu não conseguia viver disso. Eu só consegui quando eu falei assim, não, peraí, eu consigo viver sendo professor, por que eu não vou conseguir viver fazendo joias, entendeu? Mas eu nunca, nesse processo de ser professor, eu nunca abandonei as joias. Eu estudei o Rhinóceros, eu criei meu site, eu modelei um monte de peças, sabe? Então era aquela coisa que estava sempre lá me chamando, né? Sabe algumas pessoas dizem, eu escutei o Joseph Campbell uma vez falando isso, que todo mundo tem um fluxo como se fosse um riacho de águas suaves que passa ao seu lado, entendeu? E que às vezes quando você entra nesse fluxo, aí você vai, entendeu? Eu acho que foi meio isso que aconteceu comigo. Legal. Depois também a Wendy, a professora Wendy também, ela está falando de Oaxaca, lá do México, e ela pergunta o seguinte: houve algum fator
que poderia dificultar o desenvolvimento de alguns projetos, de alguns dos seus projetos? Algum fator? Que dificultou o desenvolvimento dos projetos. O Wendy abriu a câmera agora. Ah, Bem-vindo, Wendy. você quer explicar melhor? Não, eu acho que não teve nenhum fator que tem, com exceção daquilo que foi a pergunta anterior, que na verdade, assim, o que dificultaria? Porque também não adianta você ficar projetando e você não conseguir sobreviver do que você projeta, né? Então, se eu pudesse elencar uma dificuldade, seria a dificuldade de não poder viver do que você projeta. E... Opa! Apareceu de novo? Apareceu de Sim, novo? Estão sim, ouvindo? sim, sim. Então, eu acho que essa seria uma dificuldade, porque do restante, não. Sei. Se eu te respondi o que você queria ouvir, não sei. E Marlon, então, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que também ajuda os alunos. Como que você começou a divulgar mais suas joias? Como é que você ampliou essa cartela de clientes, vamos dizer assim, né? Que momento que se deu isso, né? Eu acho eu acho não, né? Primeiro, eu acho que você tem que ter alguma coisa que ela seja interessante aos olhos do outro, né? Porque também, assim, tudo bem, tem gente que tem uns projetos que podem não ser legais aos olhos das outras pessoas, tudo bem. Então, eu acho assim que num primeiro momento, eu acho que eu tenho essas joias que são agradáveis ao olhar, vamos falar assim, né? Que elas são harmônicas, são proporcionais. Então, isso é uma primeira coisa, né? Aí eu abri uma, uma página das minhas joias no Facebook. Pelo Facebook, eu comecei a convidar as pessoas foram me seguindo, fui conseguindo aquelas pessoas, sabe? Uma aqui, outra ali, caçando mesmo as pessoas, né? Você vai chamando o outro, aí uma pessoa gosta, chama outra. Nesse processo da página do Facebook, foi que aconteceu o Karim Rashid, lembra, Mônica, que eu te contei? Foi por ali, entendeu? Conta para eles isso, do Karim Rashid. Essa história do Karim Rashid é uma história. Agora ela já virou engraçada até, né? Porque bom, tá, vou contar a história. Eu estava ainda em Franca e, assim, eu tinha acabado. Isso foi em 2014. Eu tinha acabado de montar. Olha, veja como essa questão comercial, para mim, ela é relativamente recente. Em 2014, eu ainda não conseguia sobreviver das joias. Mas eu tinha montado um site e tinha montado a página no Facebook. E aí eu estava na universidade, estava dando atendimento para um aluno do quarto ano. E aí ele falou do Bruno Munari, né? Que é um cara dos anos 80, está falando da metodologia do projeto do Bruno Munari, que ele não conseguia se enquadrar muito dentro daquela metodologia para o projeto que ele estava desenvolvendo. Aí eu comentei, mas tem pessoas mais contemporâneas, tem o Karim Rashid, por exemplo, citei outros designers, né? E aí tinha a Suzana, que é uma professora, estava ao lado, ela falou assim, ele tem uma página no Face. Aí eu fiquei com essa coisa dessa página do Karim na cabeça, cheguei em casa, isso assim, era tipo 4:30 da tarde, dei esse atendimento lá, fui para casa, pesquisei o Karim Rashid, percebi que ele respondia para as pessoas, tinham trocentos seguidores, e eu via que ele respondia para as pessoas. Aí eu peguei e mandei
mensagem inbox para ele, falei que eu era designer, que eu trabalhava com joias, que eu tinha feito um site e que eu gostaria da opinião dele, que, assim, trocentas pessoas deveriam querer que ele desse uma opinião, entendeu? Mas que sonhar é possível e foi isso. Eu enviei para ele, entendeu? Mas, na verdade, eu nunca imaginei que ele fosse responder, sabe? Não, e não responder da maneira que ele respondeu. Ele respondeu, ele falou que ele olhou, que ele achou que as peças eram contemporâneas, assim, e tinha um desenho legal, que algumas até ele achava até rebuscado demais, comentou isso e falou se eu não queria ter uma coleção de joias com ele. Eu falei, nossa, será? É trote. Não, é como que chama? Que não é trote, o trote é de celular, né? De telefone, é fake. Mas não era. Aí o cara, ele desenhou uma coleção. É assim, é interessante porque ele tem a forma da joia e ele manda. Eu vou pegar um bracelete dele. Espera aí, um minuto só. Olha, esse foi impresso lá em 2014, tá vendo? É um bracelete. Foi desenhado pelo Karim Rashid. Então, assim, ele mandou os desenhos. Ele mandou os desenhos, e esses desenhos, assim, entre aspas, estão cru, vamos falar assim. Por exemplo, ele mandou uma gargantilha, e aí eu perguntei, mas como são os elos que unem essas peças, ou como é o fecho, entendeu? Não tinha. Então, assim, isso eu ia projetar. Ou seja, eu ia viabilizar aqueles desenhos dele, né? E só que, assim, essas peças, elas, imagina, essa peça sendo feita manualmente, né? Ela tem todos uns frisos aqui, ó. E eu fiz esse bracelete. Só que eu não sei, sei lá. Ainda tô com essas peças desde 2014, nunca entreguei para ele. Mas aconteceu isso, entendeu? Então eu acho que você, voltando à pergunta, você tem que meter a cara. Aí surgiu o Instagram. Aí o Instagram é uma coisa assim muito mais legal do que o Facebook, não tem essa coisa, essa carga política que tem lá, que é horrível, entendeu? E pelo menos para mim não aparece. E aí, no Instagram, uma coisa que era bem interessante é que você paga. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma peça, eu achei super legal, eu pago R$ 60 durante 4 dias e eles vão divulgar para mim, entendeu? Então, assim, começou daí. Aí hoje eu tenho 8 mil seguidores lá, que é pouco, mas vai aumentar, está aumentando. Marlon, estão perguntando aqui o seu Instagram. Ah, não, o Magro já colocou aqui seu Instagram. É esse mesmo. E aí, gente, como não deu tempo hoje de apresentar a produção do Marlon, eu convido a todos a irem para o Instagram dele, né, e ver toda a sua produção. Eu estou aqui, né, em homenagem a ele, não sei se está dando para ver, com um anel que o Marlon fez aqui, ó. Né? Então, que é muito bonito, é com madeira. É todo de encaixe esse, né, Mônica? É, todo de encaixe, é madeira, né? Essa parte marrom é madeira, e essa parte em metal é prata, né, Marlon? É. Ai, É que todo em legal, prata. olha, Mônica mostrando uma peça minha, olha, muito legal, obrigado. Então, eu tenho também outras coisas dele, mas esse aqui eu quis mostrar para vocês, que eu acho que é muito bonito, né? A estrutura, enfim, era mais fácil de mostrar por aqui. Mas aí vocês vejam as outras peças dele no Instagram. Marlon, a gente já está aqui estourando o tempo, então eu queria super te agradecer
né? O fato de vir, de abrir seu ateliê para a gente, de mostrar o seu ateliê, como é esse processo, né? Isso é bem importante, de falar esse teu percurso que vai para a pesquisa e da pesquisa volta para a prática, para os alunos também, para quem está na pesquisa, perceber que essas coisas não são desligadas, né? Uma coisa, na verdade, fomenta a outra, né? Enriquece a outra. Então, isso é muito legal. Então, é um prazer te ouvir. O Marlon tem mesmo uma criação brilhante. Vamos lembrar também que a dissertação dele teve também, além do conteúdo, um projeto gráfico tão bem cuidado, que foi premiada, né? Foi selecionada no Museu da Casa Brasileira, no Prêmio Museu da Casa Brasileira. É verdade. Né? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante. E quero te falar aqui que, claro, a Unesp sempre está aberta para você. Eu assumi há pouco, uma semana, a coordenação do curso de design, do curso de graduação. Pois é muito novo até para mim, mas enfim, fui eleita. Legal, parabéns, Mônica. Muito obrigada, mas assim, eu tenho um projeto na coordenação que é justamente, eu gostaria de chamar professores visitantes e convidados, professores voluntários, enfim, tenho esse projeto e quem sabe daqui a um tempinho a gente possa te receber lá, né, para dar uma aula, um curso condensado, enfim, para pensar um pouco nisso lá junto com os alunos, né? Eu vi que várias pessoas falando assim, olha, eu gostaria, né, de fazer uma prática tal, então acho que isso é legal. A gente já está recebendo aqui o Delano Rodrigues, que é o nosso próximo palestrante, que é lá da Universidade... da Universidade Federal do Maranhão, a quem eu já dou as boas-vindas e agradeço muito. Marlon, te convido para, se você puder, acompanhar a próxima palestra também, né? E agora é isso, né? Então, eu queria te agradecer muito, em nome de todos aqui. Eu só tenho a agradecer, porque, assim, falar é uma grande terapia, então, assim, eu falei e eu estava revisando coisas para mim, foi muito importante, obrigado. Assim, para terminar, assim, eu falo, façam realmente o que vocês gostem, assim, porque é um caminho gostoso, é bom. Então isso. Muito obrigada, Marlon, aqui aplaudindo, todos aplaudindo à distância, todo mundo agradecendo, falando que a palestra foi incrível. Maravilha, Marlon, muito obrigada. Eu vou... A todos os participantes aqui, muito obrigada, tá bom? Até já. Marlon, grande beijo, obrigada. Eu também, tchau. Tchau, tchau.